Senhor, mais uma vez nós estamos reunidos em torno da tua mesa. Obrigado pelo teu corpo que foi partido, Senhor. Teu sangue que foi derramado naquele lugar, Senhor, naquele Calvário. Senhor, realmente, o Senhor pagou um alto preço para que hoje tivéssemos vida, Senhor. O Senhor pagou um alto preço, Senhor. Preço de sangue. O Senhor se derramou totalmente naquele lugar, Senhor. Naquela cruz o Senhor se esvaziou totalmente. Senhor, muito obrigado, Senhor. E hoje nós estamos aqui. Realmente nos ajuda a considerar essas coisas, Senhor, de uma maneira séria, Senhor. Não de qualquer maneira, Senhor, sem zelo, sem compromisso, mas realmente nosso coração possa considerar todas essas coisas. Disso que fazemos, que participamos. O Senhor nos chamou, Senhor, a participar dessa mesa, Senhor. Senhor, e de fato o Senhor não falou que não era para comermos desse pão, mas era que devêssemos nos examinar a nós mesmos. Senhor, e assim comer do pão e beber do vinho. Senhor, muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, realmente a fazer esse autoexame, Senhor. Senhor, e endireitar. E se há algo errado na nossa vida, Senhor. Se há algum caminho errado, Senhor, algum caminho tortuoso, nos ajuda a encontrar arrependimento, Senhor, e nos voltar, Senhor, e voltar à comunhão contigo. Senhor, é tão bom estar na tua presença, Senhor. Não há nada nesse mundo, Senhor, que pague, Senhor, estarmos diante do Senhor, estarmos nesse lugar, Senhor. Senhor, e isso ainda é tão pouco perto daquilo que o Senhor foi nos preparar. Tua palavra diz que para onde eu vou, eu irei e voltarei. Porque o Senhor disse que foi nos preparar lugar, Senhor. Senhor, para que aonde o Senhor estiver, nós também possamos estar contigo para sempre. Senhor, e isso são coisas que Paulo disse que quando esteve no terceiro céu, diz que eram palavras que ele não sabia como falar. Eram coisas inefáveis que ele tinha visto, ouvido, aos quais não era lícito o Senhor revelar aos homens. Tamanha glória, tamanha beleza. Senhor, nos abre os nossos olhos nesses dias. Mas obrigado, Senhor. Obrigado pela tua igreja, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Queria ler com os irmãos em 2 Timóteo. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 8. Vamos ler 3 versículos e depois compartilhamos. Mas diz, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi. Essa primeira parte. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi. Hebreus capítulo 12, versículo 3. Versículo 2 e 3. Diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Versículo 3 diz, pensem bem naquele que suportou tal oposição. Considerem aquele que suportou tal oposição. Lembre-se daquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. E 1 Coríntios
foi lido agora há pouco, capítulo 11. Versículo 24, diz assim: E tendo dado graças, partiu o pão e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Lembrem-se de mim. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou também um cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, vamos voltar ali para 2 Timóteo, no capítulo 1 mesmo. Então, aqui, quando nós lemos o primeiro versículo ali de 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo, então, está falando: lembrem-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Há uma tendência muito grande, parece que em nós, seres humanos, como homens, de nos esquecer das coisas. Nessa manhã, lemos, o José leu no Salmo, né? Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça. Há uma tendência de nos esquecermos, e esse esquecimento se transforma em ingratidão, em falta de gratidão. Que o Senhor possa atrair nosso coração, e nos dar um coração sempre grato ao Senhor, por tamanha salvação que alcançamos em Cristo, tamanho preço que foi pago, aquilo que Ele nos fez, né? Mas Paulo, ele então está lembrando Timóteo, que ele chama de meu filho Timóteo, um companheiro, um filho de Paulo na fé, e ele está falando, animando esse irmão e dizendo: lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Vamos ler desde o capítulo 1 e vamos compartilhando conforme o Senhor for nos conduzindo. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem com a consciência limpa, dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao me lembrar constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver-te, para que a minha alegria seja completa. Então, Paulo está trazendo novamente a lembrança de Timóteo, algumas recordações, e como a gente vai ler mais à frente. Em uma das viagens, então, Paulo tinha deixado esse jovem Timóteo em Éfeso e disse que ele ficasse ali para ajudar a igreja naquele lugar, para servir a igreja, servir os irmãos naquele lugar. Mas parece que os anos foram passando, vem as lutas, vem as tribulações, né? E parece que agora Timóteo se encontra desanimado, desencorajado, não sei o contexto ali exato da igreja, mas vamos ter algumas pistas quando em Apocalipse João vai lembrar ali naquela carta, né, capítulo 2, ele diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras, né? E parece que nós recebemos o Senhor um dia,
né, com muita alegria, com muita gratidão no nosso coração pelo que o Senhor fez por nós. Mas vão passando os anos e parece que há em muitos de nós uma tendência de irmos esfriando, de irmos desanimando na caminhada. Porque o Senhor não falou que seria uma caminhada tranquila, folgada. Não, o caminho ele é estreito e apertado para o reino de Deus. Mas o Senhor disse que Ele sempre estaria conosco. Mas parece que pouco a pouco nós vamos perdendo a visão nessa caminhada. E alguns vão se desviando da verdade, vão dando ouvidos a espíritos enganadores, como doutrinas falsas, como ele vai discorrer aqui mais para frente. Então Paulo está trazendo de novo a lembrança daquele jovem, a fé que ele recebeu, aquilo que ele recebeu do Senhor como tão precioso, que ele não viesse a se esquecer, mas que ele pudesse prosseguir. Vamos continuar a leitura. Diz assim, versículo 5. E olha quantas vezes ele vai falando da palavra lembra-te, eu lembro, lembra disso, lembra daquilo. Não se esqueça daquilo que o Senhor fez pela tua vida. Não se esqueça dos melhores anos na presença do Senhor, das noites de busca. Que possamos voltar à essência daquilo que o Senhor fez por nós, da comunhão com Cristo. Diz assim, recordo-me da tua fé não fingida. Versículo 5. Que primeiro habitou na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, e estou convencido de que essa fé também habita em ti. Por essa razão, torno a te lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Mantenha viva a chama, mantenha viva o amor pelo Mestre, a chama, a paixão por Cristo, por aquele que morreu, por aquilo que deu a sua vida por você, deu a sua vida por nós. Onde nós estaríamos se não fosse a obra do Senhor? De onde Ele nos tirou? De onde Ele nos tirou? Estávamos condenados por toda a vida à perdição eterna, mas Ele nos alcançou. Não podemos perder de vista e ainda Ele tem nos prometido coisas muito maiores, muito superiores. Torno a te lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporta comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, porque temos feito alguma obra, alguma coisa de bom, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Irmãos, precisamos nos voltar à palavra do Senhor. É por meio do Evangelho que nós somos vivificados. É por meio da sua palavra que somos fortalecidos. Não podemos ir caminhando sem conhecer a palavra do Senhor, sem ter intimidade com as Escrituras. Precisamos, se nós já andamos, já estamos longe, precisamos nos arrepender, pedir, Senhor, me ajuda. Eu já não consigo mais, mas me ajuda, Senhor. E volta para aquele lugar onde o Senhor te encontrou. E ali Ele quer falar novamente contigo.
Ele quer te ensinar, Ele quer te levar. Essas palavras nos trazem esperança. A palavra de Deus nos vivifica. Naquele dia em que Davi, ele teve que enfrentar, várias vezes enfrentou muitas lutas na sua vida. Mas ele tinha viva a palavra do Senhor dentro dele. E eu lembro, e essas coisas não são amuletos, como a irmã estava falando agora há pouco, no sentido, não é um lanchinho, não, é real, é poder de Deus, é a vida de Deus. E Ele quer que essa vida esteja abundante dentro de nós, avivada dentro de nós, para que a gente possa prosseguir. Os dias são maus. Que o Senhor nos ajude, a cada um de nós. Ele diz, versículo 11, deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Quando eu estava falando de Davi, da experiência de Davi, naquele dia, acho que foi uma das primeiras experiências da vida dele, assim, mais fortes, foi com Golias. E ali, aquele homem desprezou, menosprezou Davi. Não era um homem de guerra, não era um homem de... E ele falou, por acaso eu sou um cachorro para você vir até mim com pau, pedra? E ele, quando ele foi de encontro àquele gigante, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele falou, eu não vou contra ti. Ele fala, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti em nome... Ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia para onde o Senhor estava conduzindo ele. Por isso ele não precisava temer. E ainda que se morresse, como talvez aqueles amigos de Daniel, que falaram, ó rei, se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livra, mas se Ele também não quiser nos livrar, fica ciente, ó rei, que nós não vamos nos dobrar diante da tua estátua. Eles conheciam o Deus que eles serviam. Mas esse poder, essa ousadia, essa autoridade, ela só vem por meio de conhecermos o Senhor, porque Ele não é um amuleto, não é como as pessoas às vezes falam. E o Senhor cita isso nos Salmos, ele fala, que é o ímpio para colocar meu nome na sua boca? O Senhor não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Ele. Mas aqueles que se achegam a Ele, Ele diz que Ele se achega a nós. Que possamos nos achegar ao Senhor, irmãos. Os dias são maus, os dias têm sido difíceis. E não é normal, não é por causa do teu trabalho, que você muitas vezes está cansado. Não é por causa dos teus estudos, é uma luta espiritual. Os últimos dias seriam dias difíceis e trabalhosos, dias de engano. Vamos ler aqui. Então Paulo no versículo 15 diz, você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia a casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou, ele fortaleceu a minha fé, ele me animou novamente, e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso.
capítulo 2, versículo 1 diz: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Até aqui, irmãos. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Irmãos, eu li essas palavras dessa carta de Timóteo, porque aqui a gente vai ver Paulo, então, ele animando a fé de Timóteo. Talvez nesses dias alguns possam estar se sentindo fortalecidos e animados. E glória a Deus por isso. Que o Senhor anime todos nós e avive todos nós. Mas muitos têm estado desencorajados, têm se encontrado desanimados na caminhada. Que você possa se lembrar de Jesus Cristo. Não perca de vista o Senhor que te salvou, o Senhor que te comprou, que te ama, que em momentos muito difíceis Ele esteve ali do teu lado. Não se esqueça, que nós não venhamos nos esquecer. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. Ele é poderoso para te trazer de volta a alegria da salvação, para te trazer de volta para o caminho. Se estamos desanimados, se estamos cansados, se já não temos força, lembra-te de Jesus Cristo. Ele é a tua força, Ele é a tua rocha, é o teu Salvador, Ele é o teu pastor, Ele te guia por pastos verdejantes. Não perca de vista. Paulo, nessa carta, ele vai lembrar de alguns homens que naufragaram na fé, que apostataram da fé. Nós estamos vivendo dias terríveis nessa terra, os dias que antecedem a volta do Senhor. E esses dias seriam dias muito difíceis, o Senhor já tinha nos alertado disso, já tinha falado, que possamos novamente ser fortalecidos para a caminhada. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Versículo 14 desse capítulo 2, ele diz: continue a lembrar dessas coisas, continue a se lembrar. Não se esqueça dos benefícios de Deus na tua vida, da salvação do Senhor na tua vida. E Ele é poderoso, a palavra diz, para fazer muito mais ainda abundante, além daquilo que pedimos e pensamos. Amém, irmãos. Amém.